Sabe qual é o grande problema de jogador bagre? É que uma hora ele vai entrar no seu time e ele vai fazer alguma cagada. E o grande problema de jogador bagre que tem fase boa é que ele acha que ele virou um craque. E a partir disso, tudo se desenrola para uma grande desgraça. E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão sobre isso, tá? Quero que a gente converse. Peço até perdão pelo áudio estar mais baixo. Tô gravando isso aqui 4:30 da manhã, tô completamente sem sono. Tem dias que é complicado, né? Pós-eliminação do Santos na Copa do Brasil. E eu nem vou me pegar só na eliminação, eu acho que é um conjunto de coisas. Se pegar só pelo jogo mesmo em si, aí eu acho que o Santos poderia ter passado, né? Tem a parte do pênalti do Guilherme ali, que, né, se ele não tivesse perdido o pênalti ou tivesse enfiado na bunda a cobrança de pênalti dele, o Santos teria passado, porque teria completado os 5 gols de pênaltis ali, né? Mas acabou que o Guilherme chutou a bola na lua, né? Um completo descompromisso com o time. É um péssimo cobrador de pênaltis, sempre foi, não é de hoje, sempre foi um péssimo cobrador de pênaltis, perde muitos pênaltis e continua batendo, né? Mas o fato dele ser um jogador intocável, eu acho que é o que mais incomoda o torcedor do Santos de uma maneira geral, né? Eu quero inclusive pedir perdão para esse senhor aqui, né? Que eu estou com a camisa dele aqui, né? Que eu ganhei da minha cunhada, da Sara. Eu quero pedir perdão pro Pelé, cara. Assim, que o time que ele fez história, o time que ele ajudou a popularizar no mundo inteiro, transformar no time mais famoso brasileiro do mundo, tá isso aí, né? O Pelé partiu com o Santos já numa fase muito ruim, né? E parece que quando o câncer do Pelé foi avançando, o Santos foi ficando doente junto, cara. É complicado, né? Você pega e fica tentando refletir, tentando aliar as histórias. É estranho a gente falar sobre isso, mas óbvio, né? É uma grande coincidência, mas que é estranho, né? À medida que o câncer do Pelé foi avançando, o Santos foi ficando doente junto. E quando o Pelé partiu, o Santos não conseguiu aguentar, né? O Santos foi rebaixado no Brasileirão Rei, cara. Nada mais emblemático que isso. O Brasileirão de homenagem ao Rei Pelé, o Santos estava entre os clubes rebaixados. E a partir de então, né, nesses anos aí de doença do Pelé e queda do Santos, a gente só sofre, a gente só lamenta, cara. A gente tem pouquíssimos momentos de alegria. Um dos momentos de alegria foi a volta do Neymar. E mesmo assim, o pós isso é realmente complicado. A gente teve alguns momentos de alegria aí desde que o Neymar voltou, mas foram poucos, né? A maior parte do tempo é a gente lamentando, a gente sofrendo, a gente revoltado, a gente nervoso, a gente desgostoso e tal. É realmente muito complicado e emblemático esse tipo de coisa, é marcante, cara. Né? E o vídeo não é só sobre isso, né? O vídeo é principalmente sobre esses jogadores ruins. E eu quero fazer alguns paralelos sobre isso. Só antes, meu irmão, a Futifanáticos tem nada a ver com isso. Não tem culpa, inclusive, né? Tenho parceria com a Futifanáticos, inclusive agradeço aí, eles renovaram comigo, tá? Então é sinal de que vocês estão indo lá no link da Futifanatics, que tem 7% de desconto no cupom Peixão na Fute7, tá? O link tá aqui na descrição. Você pode ir lá e tem 7% de desconto na loja inteira, cara. Inclusive eu tenho essa retrô aqui do Santos que eu tá aqui guardadinha, que eu vou usar em breve. Olha que bonita. Essa retrô do Santos do Paulistão de 84, que é bem marcante também, o ano que eu nasci, inclusive, né? Foi o ano do Campeonato Paulista com o gol do Serginho Chulapa, cruzamento do João Paulo na esquerda, Serginho Chulapa fez o gol que tirou o Santos da fila, né? De 6 anos, olha só, 6 anos só, sem ser campeão, que tinha sido vice-campeão em 83 do Brasileiro, né? Contra o Flamengo, perdeu por 3-0, empatou o primeiro jogo, perdeu por 3-0 e tava sem desde 78, 78/79, sem ser campeão estadual e fez em 84. Depois a gente emendou um baita período de fila aí. Inclusive, eu sou um dos meninos da fila lá, que tem um documentário, inclusive, muito bom do Ciro Hamen, do Ciro Hamen sobre esse período aí. Pô, Ciro, se você soubesse que hoje tá muito pior, cara. Os meninos da fila são grandes campeões comparado aos meninos dessa fila aqui. Mas vamos falar sobre isso também, né? Vamos falar sobre esses jogadores que não tem explicação estarem no Santos.
E o primeiro paralelo que eu quero fazer é falta de observação, falta de conhecimento de futebol. Eu vou começar a falar do Tassiano. Tassiano, o Santos pagou, né? Vai pagar ou vai ficar sem pagar também, talvez virem um CNRD ou um Transferban. Ao Bahia, 32 milhões de reais para um jogador de 30 anos que teve, sei lá, um ano bom na carreira. Pois é. O Bahia comprou o Tassiano por, se eu não me engano, 800 mil reais do Grêmio encostado e vendeu ele por 32 milhões de reais para o Santos. E o Santos achou que estava fazendo um bom negócio. Ah, mas teve abatimento do Jean Lucas e tal. Mesmo assim, cara, não foi falta de aviso. A contratação do Tassiano não contrata. Não tô falando de mim, cara. Tô falando da torcida do modo geral. Não é só eu, não. Não contrata, não contrata, não contrata. A mesma história do Patrick. Foi lá e contratou, né? Um jogador que não consegue jogar de meia, um jogador que não consegue jogar de ponta, não consegue jogar de volante, não consegue jogar de atacante. Que tipo de jogador é esse? Não consegue fazer uma tabela, não tem um bom passe, não tem uma boa visão de jogo, não tem drible, não tem explosão física, a única coisa que ele tem é força. Isso basta para você pagar 32 milhões de reais num jogador desse? Né? E eu quero fazer esse paralelo por quê? Porque recentemente eu fiz uma lista, né? De novo, não sou scout profissional, eu sou um amador, mas eu fiz uma lista de jogadores que eu acompanho, alguns que eu estudo e tal. E eu cheguei no nome do Yanis Ragi. Ele é romeno, ele está jogando no Rangers da Escócia, ele jogou a última Eurocopa pela Romênia. Camisa 10 da Romênia, filho do grande Jorge Hagi. Ele não é nem perto do que o pai dele era, tá? Mas é bom jogador. E aí, estou aqui pensando, Yanis Raj agora ele está em fim de contrato lá no Rangers, né? Até agora não renovou, então ele vai ficar livre no mercado. Mas ele estava há meses de encerrar o contrato dele na Escócia, né? No Rangers. O Yanis Raj hoje, ele recebe por volta de 400 mil reais por mês no Rangers da Escócia. O Tassiano, o Santos pagou 32 milhões de reais e deu um salário, CLT mais direitos de imagem, de 800 mil reais. Aí eu te falo, o clube brasileiro, clube grande no Brasil, eles ganham muito dinheiro. É que eles não gastam direito, eles gastam tudo errado. Eles não sabem o que fazer com o próprio dinheiro. Gasta tudo errado, não tem observação. É tudo. Ah, quem indica? Ah, o empresário ali tá indicando esse cara aqui. E clube no Brasil é refém de empresário, porque precisa de um espacinho aqui e bota meu jogador aí, que você tá me devendo dinheiro dessa transação aqui, e você não tem observação, você não faz nada de diferente. Uma das coisas que eu valorizo o Santos ter ido buscar foi o Gabriel Brazão, que foi uma contratação que ninguém estava esperando e tal, veio para compor elenco e tal, e foi um jogador, um goleiro de bom nível que acabou assumindo a titularidade. De resto, geralmente são erros muito escandalosos. O Tassiano é um tipo de erro assim que se você tem um pouquinho mais de olho aberto para mercado, você consegue fazer um tipo de contratação que vai te custar pouco e vai te trazer um rendimento bom. Eu tenho convicção absoluta que o Morelos é melhor que o Tassiano, e que o Yanis Raj, se fosse contratado, um jogador desse, ele daria muito mais conta do recado do que o Tassiano dá. O Yanis Raj é meia e joga nos dois lados do campo, né? Ele é tipo o Roleiser. Só que ele joga muito do lado direito e do lado esquerdo. Ele joga nos dois lados. E também é meia, né? A função primordial do Yanis Raj é de meio campista. Ele é bom jogador, cara. Né? Não falar, pô, assisto muito o jogo dele na Escócia. Não assisti, eu assisti bastante ele na Eurocopa, né? Já acompanho a carreira dele, né? Porque eu gostava muito do pai dele, então eu gosto de ver esses caras, né? Mesma coisa eu fiz com o Kasper Schmeichel, por causa do Peter Schmeichel, que era um baita goleiro. O Kasper Schmeichel também é um baita goleiro. Não tão bom quanto o pai, mas um grande goleiro, né? Até craque, mas não no nível do pai dele, do Peter. Né? Então eu gosto de ver esses jogadores, assim, o Justin Kluivert, filho do Patrick Kluivert, que não é tão bom quanto o pai, mas é bom jogador também. Então eu gosto de ver, né? É uma coisa que eu tenho. E o Yanis Raja seria uma alternativa interessante, né? Então é só você ter um pouquinho mais de observação, olhar para o mercado de futebol de uma maneira um pouco mais vasta e trazer essas possibilidades. E o romeno, por exemplo, a língua, ela é bem próxima do português. Eu não lembro o nome da língua, quem estiver assistindo e souber, tem uma língua que foi inventada, tipo o Esperanto, né? Mas tipo, tem uma língua que ela ajuda as pessoas que falam português, espanhol, romeno e tal, a meio que se comunicarem entre si, porque ela é uma língua que utiliza coisa das três e tal. E fica realmente, eu já vi umas pessoas no TikTok fazendo isso, e você tem muita facilidade de entender, né? Quem é romeno entende, quem é brasileiro entende, quem é português entende, quem é espanhol entende, entendeu?
Não lembro se o espanhol tá nesse meio, mas é uma língua que junta várias línguas que tem essa matriz aí de Portugal e você consegue entender uns aos outros. É muito legal, né? Mas só tô dando esse paralelo. Mas é uma possibilidade, né? Então, observação de mercado é importante porque evita que você faça coisas escandalosas e muito ruins como essa do Tassiano. O Yannis Raj seria uma tentativa muito mais barata, mais jovem, com mais potencial de venda depois e que você podia usufruir melhor de um atleta. Fora que um jogador da seleção da Romênia e não perderia espaço na seleção do país dele jogando no futebol brasileiro, porque tem jogadores da Romênia que jogam na segunda divisão da Inglaterra, tem jogadores da Romênia que jogam afastadíssimos dos grandes centros do futebol europeu. O principal jogador da Romênia, o Stanciu, não sei se é ele hoje mais, mas até a Eurocopa era, joga no Damak da Arábia Saudita e era o principal articulador da seleção da Romênia, entendeu? Então, falta observação, falta sair da mesmice. O Tassiano, ele é uma resposta de que os clubes grandes no Brasil ganham muito dinheiro e não sabem o que fazer com ele. Errar uma contratação ou outra, eu entendo, é que o Tassiano é só um símbolo de muitas contratações erradas que o Santos faz. Né? O Santos gastou mais de 100 milhões de reais para contratar nessa temporada e fez um elenco completamente desbalanceado. Ainda acredito que teve algumas boas contratações. O Roleiser foi boa contratação, o Barreal foi boa contratação, o Tiquinho vai lá, mas não vou falar, pô, é uma nulidade e tal. Tá muito mal, mas eu acredito que até foi uma boa contratação, embora eu não teria contratado. Eu teria contratado o David, por exemplo, né, que também não tá bem, mas tá melhor que o Tiquinho, que não é muita coisa. Mas errou muito nas contratações de defensores, só trazendo o Zé Ivaldo e o Luizão, sem pensar num titular absoluto, muito na confiança de que o Luan Pérez e o Gil iam dar conta. E o Gil não deu, né? Principalmente na Série A. O Luan Pérez ainda tá engatinhando, mas muito longe do que ele já demonstrou. Sabe, a lateral direita ficou totalmente largada às traças e trouxeram o Léo Godoy, cara, pra lateral direita. Sabe? Acreditando que o Sherman ia tomar conta e confiando que o Aderlan ia voltar voando. Tá, o Aderlan também tá um ano parado, sabe? Muito mal montado esse elenco do Santos. Né? Junto com Pedro Martins, essa nulidade em forma de CEO, né? Nulidade, ruim demais, péssimo, só fala merda. O Marcelo Teixeira, obviamente, que é péssimo presidente, horroroso, né? O rei da reconstrução, o homem que faz videozinho quebrando parede de CT, né? Que é engraçado demais, o homem que é xingado pela torcida e sai fazendo joia como se estivesse tudo bem. Assim, e óbvio, né, que o Pedro Caixinha, que também estava ali na montagem de elenco, né, indicou esses jogadores horrorosos também, né. Aprovou Tassiano, aprovou Léo Godoy, né. Eu não vou culpar agora o Kleber Xavier que tem que usar esses caras, mas na hora de escolher é complicado. E a gente vai pro Guilherme. E cara, o Guilherme não é nem tipo, olha, eu quero me achar, eu falei, que não sei o quê. Ano passado, quando eu estava falando sobre o elenco do Santos para esse ano, nomes como o Guilherme falaram, pô, o Guilherme fez uma boa. Eu gostava mais do Otero do que do Guilherme, tá? Deixando bem claro aqui. E não que o Otero fosse ser uma grande solução também. Acho que é melhor que o Guilherme. Mas também eu se dou muito ano passado. Porém, o Guilherme, eu até falei, pô, pensando no próximo ano, pensando em 2025, o Guilherme talvez seja um jogador para ser uma possibilidade de elenco, né? Um cara que vai alargar o seu elenco, não uma titular incontestável. E o Guilherme disponível no Santos, ele é titular não só incontestável, ele é intocável. Os técnicos dos que passam no Santos, eles tiram qualquer jogador menos o Guilherme. O Guilherme só sai do Santos machucado. Ele é insubstituível. Por isso que a gente pega no pé, por isso que a gente tem raiva. Porque ele é relapso, ele não tem visão de jogo, cara. Ele não consegue ver nada além disso aqui, ó. Ele só vê isso aqui. Ele não consegue ver alguém passando aqui do lado, alguém pedindo a bola aqui desse lado. Ele só vê isso aqui. O cara tem zero visão periférica, meu irmão. É complicado. Um jogador que tem uma mentalidade de futebol extremamente baixa. É um jogador de Série B. É um jogador de segunda divisão para baixo. O Guilherme não tem condições técnicas de ser um jogador de primeira divisão. E ele está provando isso jogo após jogo. Toda vez que ele é escalado, ele faz porcaria. Na Série A, o Guilherme não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Ele não consegue fazer nada. Não é nem porque o time não cria muito. É porque ele não consegue fazer nada. Ele não produz nada. Ele erra passes fáceis. Ele erra dribles fáceis. Até corrida, que foi o que sempre entregou, ele não consegue entregar mais.
Então, quando o torcedor ficar puto e pede a saída dele, eu não vou criticar o torcedor, cara. O ponto não é só criticar o Guilherme. O Guilherme é só um símbolo da péssima montagem de elenco do Santos, cara. Ainda acredito que o Soteldo é bom jogador. Acredito muito que o Roleiser é bom. Gosto do Barreal, acho que é bom jogador. Gabriel Bom Tempo nem se fala. O Zé Rafael é muito bom. Mas a mentalidade podre, aliada à ruindade de alguns jogadores, torna tudo isso muito mais difícil. Quando o Neymar entra em campo, em vez de manter o time mais técnico possível, o Kleber Xavier destrói qualquer possibilidade. E ainda assim o time conseguiu construir porque tinha um personagem ali que faz muita diferença técnica. Mas volta pro pós-jogo e lembra eu falando, cara, o Neymar entra em campo junto com o Bom Tempo e aí ele tem do lado dele o Guilherme e do outro o Tassiano, em vez de ter o Roleiser e o Barreal. Pô, cara, você coloca o melhor tecnicamente e tira os caras mais técnicos para auxiliarem ele. Em vez de você ter mais criação, mais condições técnicas, você bota duas amebas para jogar do lado do cara. Sabe? O próprio técnico, ele é burro o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Pô, o cara botou João Basso em campo, meu irmão, não é possível, cara. O Basso é outro. O que o Basso tá fazendo no Santos ainda, cara? Ele não prestava na Série B, voltou, o Carille manteve esse cara, botou de titular no lugar do Jair, cara. O Carille fez essa pataquada, botou o João Basso titular do Jair, o que fez essa diretoria imbecil confiar que o João Basso era competente o suficiente pra estar no elenco pra 2025. Um cara que não consegue correr. O João Basso entrou mais cansado do que o Souza já estava depois do Souza jogar 75% do jogo, cara. O Basso entrou mais cansado. Ele não conseguiu pegar no pique um cara que tava jogando o jogo inteiro, mano. Com 1 minuto de jogo, o Basso tava entregando um gol pro CRB, velho. Ele é muito fraco. E é outro. É um transfer ban que tá vindo aí. João Basso. Que eles quiseram manter em Portugal e o Santos não aceitou. Essa diretoria é tão incompetente, jumenta, cara. E bosta, que eles não conseguem fazer uma análise de futebol. Que é o esporte que eles estão enfiados. Eles não conseguem analisar friamente. Pô, o João Basso não dá tecnicamente aqui no nosso time. A gente tem mercado com ele aqui. Vamos manter ele lá. Né? A gente não vai ganhar muito dinheiro aqui, mas, pô, pelo menos a gente vai ter uma sobra aí para investir no próprio elenco, né? Contratar um jovem com potencial, né? Olhar mais pro mercado, ver a nossa lacuna lateral. Nada. 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 E eu não sei o salário do Basso, mas eu tenho certeza que não é baixo, não. Eu acredito que o Basso não recebe menos de 400 pau por mês no Santos. Então, cara, e aí você fica olhando e você fala, caramba, o Santos gasta tanto dinheiro, né? Investe, né? Tanto dinheiro em tanto salário de jogador ruim, que você fala, pô, esse time tá endividado. Por que esse time tá endividado? Porque não sabe gastar, porque não sabe investir, porque faz multa absurda de gente incompetente, Pedro Caixinha que o diga, né? O senhor Pedro Martins continua ali de CEO no Santos. Não tem certeza de nada. Além do mental do time ser uma merda, né? Porque o assunto de setor de psicologia já acabou, né? Não foi contratado ninguém, vamos fazer, não fez, deixa essa história morrer e a única notícia que chega é que o presidente, né, nosso grande presidente Marcelo Teixeira, né, aliado do seu pomposo filhinho Marcelinho, eles simplesmente estão atrás de alguma pessoa que faça gestão de crise. Eu vou dar uma letra aqui para vocês, talvez Marcelo Teixeira, você não tem experiência no ramo de futebol, mas assim, você contratar um gestor de crise, se a crise não acabar, não serve pra porra nenhuma, tá? Tô só avisando antes para você talvez não se surpreender no final do ano, quando tiver uma merda prestes a cair e o seu gestor de crise não saber o que fazer porque o time continua uma merda. Enquanto você, né, no seu cargo, continuar pensando só em capital político, se o Santos continuar na merda, não vai adiantar nada seu capital político, tá? Nada. Você vai ser malquisto, ninguém vai gostar de você e o seu capital político não vai existir. Então, põe um pouquinho de mão na consciência e trabalha. Mesmo que você tenha esses supostamente motivos escusos para ser presidente do Santos, pelo menos você trabalha, porque se você trabalhar, pelo menos o seu objetivo de capital político você vai atingir. Então eu quero pontuar 3 jogadores, Basso, Tassiano e Guilherme, que sim, não deveriam mais estar no Santos mesmo. O Guilherme tem 6 jogos, tá? Atenção, Pedro Martins, Kleber Xavier,
Marcelo Teixeira, o Guilherme tem 6 jogos. Não precisa afastar ele do time, não. Pode deixar ele treinando com o elenco, mas não escala mais. Vende, faz um negócio com ele. Já perderam a chance de vender pro Galo, né? Pra abater da dívida do Patrick. Né? Podia ter feito esse negócio, né? Não tô falando nem de trazer o Igor Gomes e o, o Rabelo, não, o Igor Rabelo, os Igors. Não precisava ter trazido, não. Só deixa o Guilherme embora. Porque assim, você deixa de pagar uma dívida, né? A dívida é abonada, você deixa de pagar um alto salário que você pode investir em algum outro atleta. Sabe? Eu não consigo entender o Matheus Xavier ser banco de um Guilherme, por exemplo. O Matheus Xavier tem muito mais condições técnicas do que o Guilherme. Pode oscilar, é jovem, né? O Bom Tempo tem 1000 vezes mais, mil vezes mais condições técnicas que o Guilherme e que o Tassiano. E o Bom Tempo não é escalado na posição base dele. Porque o técnico que disse que acompanhava o Santos não acompanha. O melhor jogo, o Bom Tempo é muito bom jogador. Eu acho que ele jogou bem vários jogos do ano, mas o melhor jogo do Bom Tempo na temporada foi na posição base dele, jogando de meia direita contra o São Paulo. Ele acabou com o jogo. Acabou com aquele clássico. O Guilherme ganhou o melhor em campo porque fez 2 gols. Mas o melhor em campo disparado, e você pode ver aqui, que a gente fez pós-jogo aqui. Falei, pô, cara, vai ganhar o Guilherme, mas o melhor em campo foi o Gabriel Bontempo. Ele acabou com o São Paulo naquele jogo. Acabou. E a partir disso, nem o Pedro Caixinha, pela necessidade, e nem o Kleber Xavier conseguiram nem pensar na possibilidade de escalar o Gabriel Bontempo na posição que ele realmente é bom. Meia direita. E de novo, o Kleber Xavier também, pra mim é um incompetente, tá? Pode arrumar o time, pode dar certo, mas é um incompetente, porque na entrevista dele, não sou muito adepto do 4-3-3, não. Como é que o Santos joga, gente? 4-3-3, né? Ai, não, é 4-5-1. Não, não é 4-5-1, não, é 4-3-3. É 2 pontas abertos, aquela mesma coisa, o ponta funila, mesma coisa. Mesma coisa. O que muda aqui, às vezes, é um lateral construtor, que era o caso do Souza hoje, né? No jogo contra o CRB, o Souza foi um lateral construtor, que ele fechava pro meio, né? Então, é muito pouco. O Santos tem 2 volantes que tem medo de jogar, principalmente o senhor Pituca, né? Que tem medo de jogar, tem que ser negociado também. O João Schmidt, péssimo, que o presidente do Santos é hiper fã, né? Falou que ele merecia a seleção brasileira. Eu não sei que futebol que ele vê no João Schmidt, mas tudo bem, né? Nem acho que o João Schmidt ou o Pituca sejam nulidades, mas principalmente o Pituca, ele não tem mais condições psicológicas de vestir a camisa do Santos. Psicológicas. Parece que ele não tem preparo mais psicológico. Eu não sei o que eu faço aqui nesse lugar. Então, cara, a reformulação nesse meio de temporada, nessa parada do Mundial de Clubes, ela é extremamente primordial. É a primeira coisa que tem que se pensar. Só que eu não vejo nenhum movimento por parte do clube pensado nesse sentido. Eu fui ver um pouquinho disso com o Pedro Martins falando para Carol Bernardi assim: "Não, estamos pensando nessa possibilidade". Não é pensar na possibilidade não, filho, é para ontem. Esse tipo de coisa, porque o Santos é o time mais lerdo do mundo para ir atrás de reforço, cara. A gente sabe muito bem o tempo que demorou para arrumar o time no começo da temporada, né? A gente até falou, calma com o caixinha aí, porque os caras estão chegando tudo agora, né? Foi tudo montando meio que no final de janeiro ali, naquele desespero, porque não chegava ninguém. A gente sabe muito bem. O Santos demorou mais de mês para fechar com o treinador, porque o presidente, que hoje fala que não, mas mentiu pro torcedor dizendo que já tinha técnico, na verdade ele falou que dizia que já tinha um CEO, o que é um baita de uma mentira, porque o CEO do Santos ainda, CEO entre aspas, né? O gerente do Santos ainda era o Galo, porque o Galo tava viajando na Argentina e o cara tem a pachorra de dizer que não, que o Santos já tinha o Pedro Martins acertado. Sim, é um mentiroso, cara. É um mentiroso que ele não tem vergonha de mentir. Pô, Marcelo, faz o seguinte, cara. Eu tenho certeza que você é inteligente, você não é burro, você é inteligente. Quando a gente erra, a gente admite, não, eu acho que eu mandei mal naquela. Assim, fica menos feio. Talvez o seu gestor de crises, eu tô dando um curso de graça pra você, né? Nem deveria, mas tô dando um curso de graça, não precisa nem contratar o gestor de crise. Um gestor de crise ele vai falar pra você assim, ó, cara, no momento que você erra, você admite o erro. Te mostra humanidade, que você tá admitindo o erro, que você deu um passo errado. É importante saber admitir um erro também. É importante saber admitir que falou uma besteira. Pô, passei ali, errei, não devia ter falado aquilo lá. Você precisa contratar uma pessoa que te fale isso? Me contrata, bicho. Pô, eu tô falando aqui, de graça.
Não faz isso, cara. Admite o erro. Fala, pô, passei ali, eu achava que tava certo com o Quinteiros, o Galo mandou muito mal. Fala a verdade pro torcedor, cara. O torcedor tá cansado de ser feito de idiota. E dia após dia vocês fazem o torcedor de idiota. Eu não consigo mais recriminar a torcida organizada invadir o CT, cara. E é um negócio que eu sempre abominei e eu não consigo mais. Porque a gente não aguenta mais. A gente tá de saco cheio, né? Então, assim, põe a mão na consciência, vocês aí da diretoria, se é que vocês têm alguma, mas acreditando de muito boa fé que vocês têm algum tipo de consciência, bota a mãozinha na consciência, na cabeça e fala: caramba, acho que é melhor a gente negociar o Guilherme, buscar um clube pra ele, né? Vamos buscar um clube pro Pituca também, né? Vamos tentar um capital aqui, uma troca com algum jogador, sabe? Vamos olhar também o mercado aí internacional. Talvez a gente encontre algum jogador que possa agregar nesse elenco aí e dar uma melhorada, né? Como a gente falou do Eliasson, do Josh Windas, nem precisa ser esses caras, mas assim, mostravam uma possibilidade diferente. Mas não, é sempre a mesmíssima coisa. Pô, cara, assim, tudo bem, vai. Ia ter que negociar Guilherme com o Galo, mas pra trazer Igor Gomes, cara. O que o Igor Gomes vai resolver no Santos, mano? O que o Igor Rabelo vai resolver no Santos, cara? Você não pode olhar um mercado mexicano, uma MLS. Não precisa ser a Premier League, não, cara. Mas assim, né? Olhar, sei lá, para o campeonato italiano, Portugal, sabe? Uma Espanha ali, não precisa ser Real Madrid, Barcelona, Atlético, não, mas um Getafe, alguém ali. Pô, o Angileri, lateral esquerdo do rival, do Corinthians, foi um jogador livre no mercado do Getafe e resolveu o problema de lateral esquerda dos caras. Você tem que ter monitoramento, olhar o problema, olhar para o mapa de mercado. Tem muito profissional competente o suficiente para mostrar isso. Se vocês não têm qualidade para trabalhar dentro do clube, porque pelo que se sabe é tipo, não, gente, ó, aqui, ó, tem esses jogadores aqui que a gente mapeou e tal. Não, valeu, obrigado. Só isso. O Santos é isso aí. E não tô inventando, não. O Mussetti falou isso em live. Eu assisti, eu estava vendo. Ele falou. O Santos tem um departamento de scouting extremamente reduzido, que são 2 pessoas trabalhando, que é um absurdo, né? E aí eles levam os nomes que eles mapeiam pra diretoria e eles só agradecem. Não, obrigado. Ou seja, o Santos continua com na mesmice. Diz que tem scout, mas não tem, né? Porque os meninos que trabalham lá não podem botar o trabalho deles à prova. E continua funcionando no jeito dos anos 90. Oh, meu irmão, não sei o quê. Isso já acabou, velho. Inclusive, Marcelo Teixeira, nos anos 90, o Santos era uma merda. Muito melhor do que agora. Mas tem nem comparação. 97, 98, 99 ali, dando trabalho, né? Não fomos campeões, mas demos muito trabalho. Era um time de chegada, pelo menos. Chegava ali, semifinal, né? Quartas de final, dando trabalho no Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e tal. Não foi campeão. Mas não é mais a mesma coisa. Sabe? Falta gana. Falta gente com tesão de jogar, né? Vou até parafrasear o Capelanes. Quero ver o saco, quero ver o sacudo, quero pegar no saco, né? Que ele fala. Mas é isso, cara. Então, assim, você não vê desejo, você não vê gana. Você vê poucos jogadores com isso. Por isso que o torcedor do Santos se apega até o Neymar assim. Por mais que ele fale merda, ele fala merda pra cacete. Mas, pelo menos, você vê ele com vontade de jogar, cara. Você vê um jogador ou outro, o David destroçado depois da eliminação. Você vê isso, você vê pelo menos esse cara valoriza o que ele vive. Ele valoriza o time que ele joga. Os outros estão cagando, cara. É Guilherme cagando, é Tassiano cagando, sabe? Você fica, caramba, mano. Que é isso, bicho? Então, assim, eu vejo os caras com mais gana de jogar no Mirassol. Eu vejo mais cara com gana de jogar no Juventude. Com todo respeito a essas instituições, tá? Não quero diminuir nada. E os caras não jogam no Santos com tem tesão de nada. Parece ainda que eles estão fazendo um favor de jogar no Santos, cara. Ah, me agradeçam muito, estou aqui. Eu quero que você se foda, meu irmão. Não tô nem aí. Você tá incomodado? Pega suas. Pelo menos seja homem. Se você tá incomodado de jogar no Santos, né? Você tem um contrato e o contrato tem que ser honrado. Mas se você tem honra, se você é um homem mesmo de verdade, como vocês devem se achar, se você tá de saco cheio de jogar no Santos, faça um pouco da. Seja um pouco, tenha um pouco de hombridade e fala, ó, então, eu quero sair. Eu quero sair, vamos fazer um acordo? Ou vou abrir mão disso, né? Não, não precisa. Tipo o Juliano. O Juliano teve hombridade, por exemplo. O Juliano tinha um contrato renovado, né? Tinha um contrato garantido renovado. Ele achou que por melhor que era sair. Ele abriu mão do contrato dele e foi embora. Teve hombridade.
Pode falar o que quiser do Juliano, mas hombridade ele tem. Outros jogadores no Santos têm um pingo de hombridade. Porque jogam como se estivesse fazendo favor e não fazem questão nenhuma de ir embora. É muito fácil ser assim também. E de novo, eu não tô dizendo que o Santos não tem que pagar. Compromisso firmado é compromisso pago, tem que pagar. Mas tem jogador aí que acha que faz favor de estar no Santos. Vocês sabem, né? Então, eu acho que o Santos precisa, para ontem, ter um pouco de noção de realidade. E tratar a crise como crise. Talvez, Marcelo Teixeira, um gestor de crise, vai te dizer isso também. Ele vai cobrar para dizer isso, eu tô dizendo de graça. Uma crise, ela precisa ser tratada como crise, né? Não ficar negando uma crise publicamente. É baixar a cabeça, bota a viola no saco, fala: estamos em crise e vamos correr atrás do prejuízo. É fazer das tripas coração. E isso tem que ser mostrado pro torcedor, para ele começar a se identificar. Porque o torcedor, no geral, ele só tá de saco cheio. Ele quer descolamento. O torcedor vai começar a dar debandada do programa de sócio torcedor. O torcedor vai começar a largar de mão, de novo. Então para de falar em vamos nos unir pela fé e começa a trabalhar. Porque você, Marcelo Teixeira, e todo mundo que trabalha junto com você são um bando de incompetentes. É isso. Vocês são isso até que se prove o contrário. Se provar o contrário, aí falarei no futuro. Tava errado. E vou falar muito feliz. Até esse momento, a única coisa que eu consigo pensar é que vocês são um bando de incompetentes porque querem, inclusive. Porque vocês fazem questão de serem ruins, tá? Mas é isso. Quero saber. Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu.